Olá, queridos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Por cá, a professora Leite Florencio, e nós vamos dar início a mais uma live de resolução de questões para o concurso dos Correios. Nessa live de hoje, eu separei uns temas, diferentes das lives anteriores, até porque quem já vem acompanhando o nosso trabalho, eu sei que tem muito aluno que está aqui conosco hoje, que já vem acompanhando o trabalho da professora Leite, da professora Virginia, do professor Tiago. Então, cada live eu fiz questão de colocar um tema novo, de colocar um tema diferente, para que vocês pudessem observar os pontos mais cobrados da parte de língua portuguesa, certo? Sem mais delongas, eu separei aqui 6 questõezinhas, tá? Essas questões com temas bem diferentes das aulas anteriores, inclusive nós temos uma playlist para os Correios específica para a banca IBFC, então se você precisa fazer uma revisão nessa reta final, aproveita o material que está disponível aqui no canal do YouTube, no Método VP, tá bom? Então vamos começar aqui a resolução de questão a partir da questão 1. Observe a oração e assinale a alternativa correta em referência à concordância do verbo ser. Eu achei essa questão super interessante. Por quê? Porque a banca pede para que a gente veja a relação de concordância, mas não é uma relação de concordância qualquer, é a relação de concordância do verbo ser. E o verbo ser, nós já sabemos, né, de outros momentos, mas vamos revisar, é claro, que o verbo ser, ele é um verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele tem uma certa diferença do verbo de ação, né? Vamos lembrar? Não tem transitividade, certo? É um verbo que a função dele basicamente é ligar termos da oração. Ele vai estar sempre se relacionando ali com o sujeito e com quem mais? Com o predicado. E na relação de concordância, quando eu tenho o verbo de ligação, a flexão verbal, ela vai estar mais ligada ao predicativo. Então, ele acompanha a flexão do predicativo. Vamos entender? A oração em análise é: o que são os fatores limitantes? Nós temos aqui uma oração interrogativa, né? Eu tenho aqui o verbo de ligação que está no plural. E por que ele está no plural? Porque ele concorda com os fatores limitantes, ele concorda com o predicado. Então, vamos analisar os itens. Item 1 fala assim: o sujeito e o verbo devem concordar apenas em modo. Sempre que você tiver em uma questão de prova, já fica de olho nessa palavrinha apenas, somente. Eu sempre dou essa dica nas aulas, essas palavras que fecham muito a informação. Tá errado. E você já vai lá eliminando nas possibilidades. Essa é a estratégia de prova. Por que está errado? Vamos ver aqui. Primeiro, a palavra apenas, ela fecha muito o circuito, mas o verbo e o sujeito, eles concordam, né? Eles fazem uma relação de concordância de gênero e número. A gente precisa lembrar que o verbo é uma classe gramatical variável, que varia em gênero e número. O verbo é uma classe gramatical que se flexiona e ele tem uma relação de concordância com o sujeito. Então, não concordo apenas em modo, eu concordo em gênero e número, certo? Item 1 é erradíssimo. Item 2, vamos lá. O verbo ser acompanha a flexão do predicado verbal, especificamente nos usos dos pronomes demonstrativos, né? Ou pronomes indefinidos. Isso, isto, aquilo, tudo e ninguém. Negativo. Mais uma vez, nós temos uma palavra aqui que fecha a informação. Especificamente. É praticamente a mesma coisa de falar somente e apenas. Então, eu posso ter uma relação de concordância com o pronome. Mas, preferivelmente, quando eu tenho os pronomes interrogativos, que foi o caso da oração, o verbo de ligação vai concordar com o predicativo. Então, o item 2 está erradíssimo. Olha aí, vocês estão acertando tudo, hein? Então, só nos sobrou quem? De Deus. De Deus e o item 3. O verbo ser, que é um verbo de ligação, que é um verbo que não tem transitividade, a função dele é ligar elementos da oração, acompanha a flexão do predicativo, especificamente quando o sujeito é formado por pronomes que e o que. São pronomes que eu posso considerar aqui pronomes relativos, pronomes demonstrativos, mas eu não tenho nada aqui
amarrado, tá? Aqui é a informação correta, até porque também foi o único item que sobrou, né? Então, a gente tem aqui, ó, o que e a relação de concordância são com os fatores limitantes, que é o predicativo. Então, muito cuidado, eu sempre dou essa dica para vocês, muito cuidado com os casos especiais de concordância. O tema de concordância é um tema certo na nossa prova. A banca IBFC, ela sempre cobra esses temas em prova, mas ela não cobra de qualquer jeito. Ela pode cobrar concordância na regra geral? Pode, mas na grande maioria das vezes, quando ela cobra concordância de regra especial. Regras que não são tão usadas e que por isso caem em prova, porque levam o candidato a errar a questão, certo? Essa questãozinha, questão 1, D de Deus. Eu sempre dou como dica para os meus alunos deixar aqui no comando da questão um itemzinho marcado, para que você possa passar depois para o gabarito sem ter erro, certo? Então, avancemos aí para a próxima questão. Vamos que vamos. Detalhe, um aluno havia me perguntado, eu vou aproveitar para fazer o comentário. O verbo ser, ele vai sofrer a flexão concordando mais com o predicativo, ou ele pode também concordar com o sujeito? Vocês já pensaram nisso? Ele pode concordar com o sujeito, mas especificamente quando os pronomes interrogativos estiverem na função de sujeito, ele vai concordar com o predicativo e não com o sujeito. Certo? Vamos lá. Avancemos para a questão 2. Essa questão é muito típica da nossa banca, é uma questão de completar lacunas. Eu retirei a parte do texto ao qual essas lacunas estavam lá para que fossem completadas. Não precisa fazer a leitura do texto completa, basta observar a parte do texto ao qual tem lacunas para que a gente possa completar, certo? Então, cuidado com esses detalhes. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas do primeiro parágrafo do texto. Exatamente aqui. E aí começa assim, à medida que ou na medida que. O primeiro passo é entender que o na medida que não existe, tá? E à medida que, o que eu tenho aqui é uma locução conjuntiva feminina. À medida que você estuda, aprende mais. Então, à medida que recebe a crase, por conta de uma regra especial. Então, aonde tem na medida que aqui, ó, você já sai eliminando, tá? Olha como melhorou a vida de vocês. A eliminação, ela vai ajudar muito, principalmente porque a banca adora esse perfil de questão, trabalhando com múltiplas escolhas. Então, fiquem ligados, tá? Então, à medida que é uma locução conjuntiva feminina, crase obrigatória, tá? Crase obrigatória. E não apenas nesse tipo de locução, mas também nas locuções adverbiais e prepositivas, não esqueçam disso. Então, aqui, o que eu tenho é uma locução conjuntiva feminina, crase obrigatória. E na medida que não existe. Cuidado com isso, tá? Não existe. Continuemos. À medida que a nossa noção de tempo é fragmentada ou fragmentada? A nossa noção de tempo é fragmentada, tá? É fragmentada. Deixa eu beber aqui um golinho de água. Ah, professora, estava fácil, porque tanto o item D como o item C, que foram os itens que sobraram, a palavra está fragmentada. E por que que é fragmentada? Porque concorda com a nossa noção de tempo. Então, aqui não é fragmentado, é fragmentada, mas não resolve a nossa situação, certo? Vamos para a próxima palavra. A maneira com que percebemos e reagimos ao que ocorre ao nosso redor é alterada, porque concorda com a maneira. Olha aí, todo mundo já acertando. Eita, que vocês vão arrasar nessa prova. Então, o gabarito aqui da questão 2, ó, C de constância. C de constância. A banca trabalha muito com essas possibilidades de questões, onde ela vai trabalhando ali com aquelas possibilidades de itens, né, que devem ser completados, de lacunas que devem ser completadas. Quando fala respectivamente, tem que seguir uma ordem correta, não esqueçam desse detalhe.
tá bom? E muito cuidado com esse caso especial de crase, que tem aparecido muito na Banca BFC, quando se fala na temática crase, ela gosta muito dessa questão de locução adverbial, prepositiva e conjuntiva feminina, porque a crase nesses cenários são casos obrigatórios e especiais que nada justifica a necessidade da crase, simplesmente tem crase e ponto, tá? Então, vamos avançando aqui para a próxima questãozinha, questão 3. Eu deixei aqui para vocês, ó, gabaritinho comentado, né, dos termos ao qual deveriam ser completados, até para que vocês possam revisar depois. E aí, aproveitar aqui para a gente dar uma pausa e falar rapidinho sobre reta final. Nós estamos numa reta final de prova. E o que fazer, né? Eu tenho recebido uma quantidade de direct enorme, e eu sei que talvez vocês, nesse momento, também se perguntem, o que fazer? Como revisar o conteúdo nessa reta final, principalmente em língua portuguesa, porque nós temos um número gigantesco de questões na prova, bem mais do que as outras disciplinas até. O ideal é, já viu a parte teórica? Não vi a parte teórica completa ainda, professora, estou vendo, ou então já vi, preciso revisar resolução de questão. O tripé da aprovação, ele é fato, é teoria, revisão e questão. Nessa reta final, faço o máximo de questões possíveis da banca. Errou? Anota o erro para que você revise e não erre novamente, certo? Então, a resolução de questão vai te dar aí mais ou menos uma noção de como a banca vai abordar na nossa prova. Eu, pessoalmente, faço uma imagem, né? Eu fiz uma leitura da banca IBFC e ela me transparece uma imagem de que ela não vai cobrar temas absurdos em língua portuguesa. A língua portuguesa vocês vão para fechar. A gente tem que se preocupar um pouquinho com informática, com matemática, que é onde a banca pesa mais a mão. Mas língua portuguesa é, de fato, uma disciplina super tranquila para a banca IBFC. Claro que tem algumas pegadinhas ou outra, mas você se preparando, revisando os conteúdos, fazendo bastante questão, pode ter certeza que vai dar certo. Tá bem? Vamos continuar. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna, com relação à concordância verbal correta. Aí, após ler o artigo, podemos compreender que devemos nos orientar sobre o uso excessivo de rede social. Aí eu tenho aqui opções: haja vista, hajam visto, haja vista e hajam visto. A primeira coisa que eu quero falar para você é que o verbo haver, ele é considerado na língua portuguesa um verbo impessoal. E a nossa banca adora esse verbo, tá? Um verbo impessoal. O que que isso quer dizer? Ele vai estar sempre no singular. E o verbo haja é a mesma coisa. Então, eu não tenho hajam. Eu não tenho hajam, tá? Eu tenho haja, porque ele também é um verbo impessoal. Mas quando é que o verbo haver vai ser impessoal? Porque a gente precisa pensar já no verbo haver, porque vai ter questão sobre esse verbo, provavelmente no dia da sua prova. Quando esse verbo estiver no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Então, quando esse verbo estiver nesses sentidos, em um desses sentidos, o verbo ele é impessoal, vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, não tem relação de concordância com os outros termos da oração, certo? E no caso aqui do termo haja vista, eu não tenho haja visto, porque haja vista também é um termo impessoal. Então, haja vista os exemplos apresentados. Eu não tenho de jeito nenhum a possibilidade de hajam ou haja visto, tá? É haja vista. Então, dessa forma, né, a gente já poderia ir eliminando aqui as possibilidades de gabarito, ó, mas o único gabarito aqui que responde e atende às nossas necessidades é o E de espertos. Pelo amor de Deus, cuidado com esses verbos invariáveis, cuidado com essas regras especiais. Professor, o verbo haver, eu estou lendo aqui os pensamentos de vocês estão muito caladinhos, então eu vou fazer aqui uma leitura de dúvidas, né? O verbo haver é impessoal, mas e se eu trocar por existir, ocorrer ou acontecer? Os outros verbos flexionam, quem não flexiona é o verbo haver, certo? Ele vai ficar sempre no singular, é uma forma neutra, da mesma forma acontece com o haja vista, tá? E aí, para a gente poder gerar uma fixação maior, eu trouxe aqui um exemplo para vocês.
O haja é uma forma do verbo haver, no presente do subjuntivo. E o verbo haver ele é um verbo impessoal. E o vista é um substantivo que significa visão ou olhar. Logo, a expressão haja vista, presta atenção no detalhe, pode aparecer em sua prova, é um termo invariável, ou seja, não varia nem em gênero, nem em número, tá? Não varia nem em gênero, nem em número, vai ficar sempre ali na forma neutra. Então, olha os exemplos que já aconteceram em prova. Haja vista a importância do projeto, haja visto os resultados obtidos, haja vista que ele não compareceu, haja vista sempre, tá? Eu não tenho aí nenhuma outra possibilidade de flexão. Eu tenho haja vista, mais substantivo, mais pronome e oracional. Todos de formas impessoais. E não se preocupe, que eu já vou passar para a nossa monitora no final da aula o nosso materialzinho, tá? Com os rascunhos, as anotações, para que vocês possam ter acesso. Professora, eu não estou no grupo exclusivo dos Correios ainda. Vou pedir para a coordenação colocar aqui para vocês na descrição do vídeo para que vocês possam entrar no nosso grupo. É lá que a gente disponibiliza as lives que vão acontecer, é lá que a gente disponibiliza os projetos, tá certo? Então, não fica fora do grupo exclusivo. E aproveitando esse momento, deixa eu beber aqui um bolinho de água. Alguns alunos haviam me perguntado sobre a revisão para o concurso dos Correios, né? A gente sempre costuma fazer uma super revisão, uma mega revisão para a prova que vai acontecer. Então, a gente já fez para vários concursos, para concurso de prefeitura, para concurso da EBSER, para todos os concursos a gente tenta fazer um projeto de revisão. Esse projeto de revisão tende a passar por todos os tópicos do edital, sinalizando para vocês os temas que são mais cobrados. Então, você consegue fazer uma mega revisão na véspera de prova. Essa mega revisão, ela já está marcada, já está agendada. Você pode adquirir através das nossas redes sociais ou falar com o pessoal do atendimento, tá? E detalhe, essa revisão ela vai acontecer no dia 7, vou só confirmar com a coordenação, e ela fica disponível para que você possa assistir até o dia da prova. Vale muito a pena. Graças a Deus, todos os outros projetos de revisão que a gente conseguiu alcançar um perfil de prova bacana e ajudou muitos alunos a revisar os conteúdos. Tendo em vista que português edital é gigantesco, né? Mas a gente consegue fazer aí uma revisão bem bacana com os tópicos que são relevantes passando por todo o edital, mas dando ênfase aos tópicos mais relevantes, tá? Seguimos aqui para a quarta questão. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. E aí eu achei interessante porque aqui nós temos uma locução verbal. A locução verbal do verbo com o verbo haver, né? Eu tenho aqui uma locução verbal, deixa eu até anotar aqui, ó. A locução verbal, vamos lembrar o que é? É quando eu tenho dois ou mais verbos com o sentido de um, certo? Dois ou mais verbos com o sentido de um. E quando eu olho para a locução verbal aqui, que tem o verbo haver, existe uma particularidade. Quando o verbo haver for o verbo principal da locução verbal, preste atenção no detalhe, porque o verbo haver ele não é impessoal. Então, quando o verbo haver for o verbo principal da locução verbal, toda a locução verbal vai ficar impessoal. Então, assim, eu não posso, quando eu olho aqui para o deve haver, o que é que eu tenho aqui? Dois verbos com o sentido de um. Eu não posso flexionar, porque o verbo principal, que é o verbo haver, ele está aqui de uma forma como? Forma nominal, no infinitivo, que é gerúndio, infinitivo ou participo, que é uma forma nominal. Então, se fosse um verbo normal, quem ia sofrer a flexão seria o auxiliar. Mas, nesse caso, ninguém vai sofrer a flexão. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura onde o verbo principal, ele é impessoal. Então, a sentença toda fica impessoal, tá? Então, quando você olha para cá, ó, devem haver e devem haverem. Deixa eu beber aqui um gole de água, com licença. Já elimina duas possibilidades. Porque o correto é deve haver, tá? Deve haver. Então, aqui, ó,
eu já elimino o item A e o item C, porque o correto é deve haver, certo? Deve haver vários anos que as regras de conduta foram modificadas em relação às redes sociais. Mas tem pessoas, tá? Tem pessoas, ou existem pessoas, certo? E aí eu entro com um parâmetro aqui, se fosse o verbo ter, para concordar com pessoas, esse verbo ele teria que estar como? Com acento circunflexo, muito bem, com acento diferencial que marca o plural, certo? O acento diferencial que marca o plural. Então, não tem como ser o item D, porque aqui no caso teria que ser como? Tem com acento circunflexo, e aqui está no singular. Então, já melhorou, só ficou o item B e o item E. Lembrando que tanto no item B como no item E, eu tenho existem. Existem pessoas, tá? O verbo ele vai flexionar. E por que que o verbo vai flexionar? Porque ele simplesmente está aqui numa relação de concordância, certo? Quem não flexiona é o verbo haver. Mas o verbo existir, ele vai flexionar sim. E aí seguimos. Agora só sobrou o quê? Hesitam com H e hesitam com X. Gente, não existe hesitam com X, é hesitam com H. Então, logo o nosso gabarito aqui é B, de é bom continuar estudando língua portuguesa, tá? É bom continuar estudando língua portuguesa. Por quê? Porque nós estamos aqui olhando para um cenário de uma questão que ela é bem recorrente em prova, certo? Vamos lá, passando para a próxima questão. A gente vai agora para a quinta questão, tá? Quinta questão, inclusive eu fiz aqui todo o gabaritinho comentado para você, e a gente vai para a quinta questão, e eu peço que vocês fiquem bem atentos, porque essa questão do verbo haver é uma questão que sempre aparece em prova. É uma questão que sempre aparece em prova. O verbo haver, ele é impessoal, e dentro de uma locução verbal, ele vai realmente continuar na sua impessoalidade. E claro que nós já estamos quase acabando a aula, né? Só faltam mais duas questões, a 5 e a 6, tá bom? Mas são temas relevantes, temas importantes, que a gente com certeza vai estar aqui mostrando para vocês como esse tema pode ser cobrado em prova. Então, cuidado. Verbo haver sozinho, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, será impessoal. E dentro de uma locução verbal, se ele for o verbo principal, ele também vai ser impessoal. E a locução toda fica impessoal, certo? A locução toda. Então, vamos aqui para a quinta questãozinha. Essa questão é maravilhosa. Desculpe-me, deixa eu beber aqui um golinho de água. Essa questão é uma questão maravilhosa que fala sobre pontuação, tá? Que fala sobre pontuação. Preste atenção no detalhe. Geralmente, é servido champanhe e todos comem, bebem, dançam e comemoram por muitas horas. Agora aponte a alternativa correta em relação ao uso das vírgulas na estrutura entre aspas. O que que a banca quer aqui? A banca quer que a gente faça uma análise, certo? Do trecho. Uma análise do trecho tendo em vista que a gente vai ter aqui uma oração com sinais de pontuação, vírgulas e estrutura de aspa. Então, a aspa, ela começa aqui no geralmente e termina aqui em horas, tá? Começa no geralmente e termina em horas. O que que a gente precisa perceber? Presta atenção no detalhe. Geralmente é servido champanhe todos. Comem, bebem, dançam e comemoram por muitas horas. Percebam que eu tenho aqui uma enumeração. E as vírgulas, elas estão aqui para enumerar uma sequência de fatos, que é exatamente o quê? Comem, bebem e dançam. Então, eu tenho aqui uma sequência de fatos, certo? Uma sequência de ações. Eu estou aqui enumerando uma informação. Agora, vamos dar uma lida aqui nas alternativas, para a gente ver o que é que a gente pode entender em relação a essa possibilidade, certo? Vamos lá. Primeiro passo. Item A. Tem por finalidade marcar a oração adjetiva restritiva? Errado. Para que eu tenha finalidade de marcar uma oração restritiva,
eu tenho que ter o quê? Classificado morfologicamente como pronome relativo. E eu não tenho vírgula, tá? Eu não tenho vírgula, certo? Então, o item A está erradíssimo. B. Para separar termos coordenados assindéticos, sem ligação por conectivo. Para separar termos coordenados assindéticos, sem ligação por conectivo, com a mesma função sintática, que formam muitas vezes a enumeração. Excelente! Inclusive, esse é o nosso gabarito. Formam a enumeração. E o que, que são coordenados assindéticos? Vamos lá, quando eu falo assim, ó, todos comem, todos bebem, todos dançam. Eu tenho termos coordenados, que sozinho eles têm sentido completo. Que se eu falo assim, todos comem, vocês compreendem? Todos bebem, vocês também compreendem. Todos dançam, vocês também compreendem, perceberam? Então, são termos coordenados, que eles isolados, eles têm sentido completo. E o porquê assindéticos? Porque eles não têm conectivo, eles não têm conjunção, eles não têm síndeto, tá? Então, aqui é o nosso gabarito. B de é bom continuar estudando língua portuguesa. Questãozinha maravilhosa. Vamos olhar as outras possibilidades. Tem por objetivo isolar vocativo? Não, tá de brincadeira, né? Vocativo é um chamamento, é uma interpelação. Quando eu digo assim, ei, Pedro, preste atenção. Revise o conteúdo de língua portuguesa. Pedro, vírgula, é um vocativo, é uma interpelação, é um chamamento, é uma maneira de que você preste atenção no que eu estou falando, para que você possa aí entender o que vem depois da vírgula, e isso é o vocativo. A fim de separar o sujeito do verbo, eu não posso separar o sujeito do verbo com vírgula. Para o leitor ter tempo de respirar, não existe vírgula para respiração, pelo amor de Deus, né? A vírgula ela vai separar uma explicação, uma enumeração, mas não vai separar, tá? De forma alguma, a respiração. Estou tentando acompanhar o chat aqui pelo celular, mas não está dando certo, travou. Qualquer dúvida depois da aula, podem me procurar no Instagram, Profileide Florencio, tá? Que eu estou sempre à disposição para ajudá-los. Em relação à superrevisão de língua portuguesa, já está disponível e já tem data marcada, tá bom? Qualquer dúvida, nos procurem, tanto a mim como o pessoal do atendimento. E vamos para a última questãozinha, certo? Deixa eu beber aqui um bolinho de água. A última questão, eu não sei se vocês perceberam, né? Mas hoje quase todas as questões estão aqui com alternativas. É um perfil da nossa banca. E é interessante, por quê? Porque a gente pode ir lá e simplesmente trabalhar com as possibilidades de eliminação. A gente pode ir lá e já ir buscando os itens absurdos, vai diminuindo as possibilidades de itens, aí facilita achar o item correto, facilita muito esse tipo de questão. Apesar de que se o aluno não tiver estratégia, acaba perdendo um pouco mais de tempo, então tem que ter cuidado, tá bom? Vamos lá, leia o excerto. Fui convidado para a cerimônia de casamento de um casal de amigos. Analise e assinale as alternativas a seguir. Fui convidado para a cerimônia de casamento de um casal de amigos. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que quem foi convidado? Eu. Só que o sujeito aqui, ele está de forma oculta. E esse sujeito oculto, ele pode ser classificado como oculto, elíptico, implícito ou desinencial. Ele está aqui no cenário, ele está aqui no contexto, mas ele não está de forma explícita, ele não está escrito, tá? Então, olha o item 1. O sujeito pode ser classificado como oculto, elíptico, implícito ou desinencial. É recuperado pela conjugação do verbo fui. Quem foi? Eu. Portanto, o sujeito é eu. Certíssimo. Certíssimo, tá? 2. A cerimônia de casamento é um advérbio de modo? Não, gente. Cerimônia de casamento, então aqui o que eu tenho, para que fosse um advérbio de modo, seria o modo com que a pessoa casou. Não, aqui não é um advérbio de modo, tá? A gente vai já analisar. E um casal de amigos é um advérbio próprio. Oi, advérbio próprio, um casal de amigos? De forma alguma, nosso gabarito aqui, ó, A de aprovados. A de aprovados. Recebe aí na sua casa e diz um amém? Vamos analisar aqui. O item 1 está totalmente correto. O item 2, a expressão a cerimônia de casamento é um complemento nominal do verbo convidado, tá?
o convidado. Para quê? Para a cerimônia de casamento. E a expressão de um casal de amigos é o objeto indireto do verbo convidado. Olha aqui, ó. Um casal de amigos. Completa aqui o sentido do verbo, é o objeto do verbo. E não tem nada a ver com advérbio impróprio, advérbio próprio ou impróprio. Então, o gabarito aqui A de aprovados. A gente fecha a nossa live por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nessa reta final, não esqueçam, muita resolução de questão para que vocês possam, de fato, revisar todo o conteúdo, tá bem? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, a gente está sempre aí passando alguma coisa interessante para vocês, não somente eu, mas também o professor Tiago, a professora Virgínia, a gente está sempre aí com dicas, né? Amanhã tem live da professora Virgínia, ontem foi do professor Tiago. Fiquem ligados que nós temos uma playlist também aí no canal do Método VP, para que vocês possam aproveitar e fazer bastante questão nessa reta final para os Correios, tá bem? Deus abençoe a todos. Permaneçam firmes em busca dos sonhos de vocês. Jamais desistam. Uma hora a conta fecha. Tá bem? Boa noite e até a próxima.